palmas ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos aí, ore por mim, ore por você, pela palavra que será ministrada, pelo seu coração. Pai, muito obrigado. Mais uma vez estamos na tua casa, reunidos, prestamos culto, estamos à mesa, comemos o pão, bebemos do cálice, celebramos a tua vida, nos lembramos da morte. Continue a falar aos nossos corações, a nos inspirar, a nos moldar, inspirar à luz da tua palavra. Esse é o nosso desejo. Aquieta a nossa alma, os nossos corações, para que venhamos absorver tudo que precisamos absorver de forma personalizada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 4, quero ler com você a partir do versículo 14. Nós estamos dando início hoje a uma série de mensagens, eu já passei por isso, e você vai entender, porque quando eu vi o tema dessa série de mensagens, eu já passei por isso, eu falei, será que vai falar por situações que nós já enfrentamos e talvez sejam recorrentes na nossa vida? Mas não é nada disso. Ao ler o texto de Hebreus, você já vai entender. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse texto fica claro que fala de Jesus entre nós, Deus encarnado. Fala que temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus, que conhece todas as nossas dificuldades, que conhece tudo aquilo que nós enfrentamos como pessoas humanas. Esse texto fala sobre o conhecimento que Deus tem sobre a minha e sobre a sua humanidade, que Ele não está alheio a isso, que Ele não está distante, que isso não deixou de ser um conhecimento dEle. Mas eu quero conversar com você a respeito de um tempo de espera. E a primeira mensagem dessa série é porque tem como tema, por que Deus demora tanto? Quem aqui gosta de esperar? Levanta a mão aí, quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar? Como assim, gente? Você não gosta quando você chega no mercado assim, tem aquele monte de carrinho cheio de compra na sua frente, daí você coloca o seu carrinho assim, a gente vai olhando, né? Escolhe, esse aqui tem mais compra, esse aqui tem menos compra, daí a gente vai dando um jeitinho, né? Porque nós não queremos perder tempo. Eu quero falar sobre esse tempo com você. Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos que o Senhor não tem pressa. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela aí, Deus não tem pressa. Fala para ela de novo aí, Deus não tem pressa. Um dos sentimentos mais
desconfortáveis na vida é ter que esperarmos no trânsito, esperarmos em filas, esperarmos a resposta. E nós, por vezes, como cristãos, lidamos com esse tempo de espera de uma forma bem ruim. Por vezes nós enfrentamos situações onde nós clamamos ao Senhor, onde nós jejuamos, onde nós oramos, onde nós pedimos para que o Senhor faça, e de repente a resposta não vem, aquilo que nós pedimos para que o Senhor faça não acontece, e nós ficamos ali meio que apavorados, e a pergunta que nos vem é: será que Deus não está vendo isso que eu estou passando? Será que Deus não está vendo a situação a qual eu estou vivendo? Eu estou vivendo um momento de angústia, eu estou vivendo um momento de dor, e eu gostaria que esse momento se findasse rapidamente. E eu orei, eu chorei, e meu choro não era um choro fingido, era um choro de verdade, e eu estava clamando ao Senhor, porque eu queria de fato que isso acabasse, mas não acabou. Eu queria que isso se findasse. Talvez você chora e ora para a resolução no seu casamento. Talvez você chora e ora para que o seu filho seja resgatado. Talvez você ora pelo seu cônjuge, e você está olhando e pensando: parece que Deus não me ouve. E só é essa sensação que te rodeia. É só isso que você consegue entender em meio a esse tempo de silêncio. E por vezes Deus trabalha no tempo dele, não trabalha no nosso tempo. Não é assim? Quantas vezes nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, esse ano, faz esse ano, eu preciso disso ainda esse ano, Deus, e finda-se um ano e aquilo que você pediu não chegou. Mas quantos cristãos nós não ouvimos e não vemos colocar Deus na parede, dizer: Senhor, se o Senhor não fizer esse ano. Você conhece crente assim? Se o Senhor não fizer esse ano, eu não sei o que eu vou fazer. Se o Senhor não fizer esse ano, eu vou abandonar o Senhor, como se isso fosse uma barganha que você pudesse viver. Se você não fizer esse ano, eu não quero mais. Se você... O tempo de Deus, o kairós de Deus é diferente do nosso. E por vezes, tudo que nós queremos é que Deus faça a nossa vontade do nosso jeito e no nosso tempo. Teve um dia que o João Lucas pediu algo para mim, e eu falei para ele, ele falou: pai, o senhor me dá isso daqui? Eu falei: dou, claro que eu dou. Ele falou: um dia o senhor me dá isso daqui? Eu falei: dou, filho, vai ser seu. 2 anos depois, o João Lucas falou: pai, o senhor falou que ia ser meu, o senhor já pode me dar isso daqui? Eu falei: não, ainda não é o tempo. E Deus, como um pai amoroso, olha para mim e para você e diz assim: não, ainda não é o tempo. O que eu quero que você entenda é que talvez o Senhor entregou a você uma palavra e disse e conversou com você sobre o que você se tornaria. Talvez o Senhor entregou uma palavra de forma
específica a você, e você tem olhado para essa palavra que o Senhor entregou de forma específica e está se perguntando: Pai, eu não sou reconhecido, o que eu devo fazer, como eu devo lidar com essa situação? E sempre que me vem isso à memória, eu lembro de Davi, ungido na sua adolescência, e o tempo que ele demora para que o cumprimento da promessa de Deus acontecesse sobre a vida dele. Nós desprezamos por vezes o tempo de espera, e fazemos o tempo de espera um tempo de estagnação, um tempo de paralisia espiritual, emocional e física. E o Senhor nunca desprezou o tempo de espera. Tempo de espera sempre foi um tempo de preparo para as pessoas que estão envolvidas naquilo que Deus quer fazer. A maior dificuldade que nós enfrentamos como pastores não é reconhecer a palavra profética que o Senhor declarou sobre você, não é entender o propósito que Deus derramou sobre a tua vida. A maior dificuldade que nós enfrentamos como pastores em geral na nossa nação é pastorearmos quem recebeu essas palavras proféticas. Porque nós, como pais, temos que dizer: existe uma palavra profética sobre a sua vida, nós reconhecemos essa palavra que você recebeu, mas ainda não é o tempo. E o Senhor trata disso de uma forma muito especial e com muito carinho. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos isso acontecer. O meu tempo e o seu tempo de espera não pode ser um tempo de amedrontamento. O meu tempo e o seu tempo de espera não pode ser um tempo de paralisia. O nosso tempo de espera precisa ser um tempo de crescimento. Eu não sei o que você está esperando que Deus faça, mas o Senhor está olhando para você e dizendo: se prepare para aquilo que eu falei que iria fazer. Se prepara para aquilo que eu vou utilizar você. Se prepara. Acontece que nós vemos muitas pessoas emburrarem, dizendo: Deus falou que ia fazer e não fez. Só eu que vi, mas ninguém viu. Só eu que ouvi essa palavra. Os meus líderes não ouviram. Só eu que vi. E o Senhor estava apenas tentando cuidar de você, preparar você para colocar você no lugar que Ele queria que você estivesse. E você passou anos perdendo tempo. Vira para o seu irmão, fala para ele aí: para de perder tempo. Talvez algumas perguntas vão ser solucionadas dentro da sua mente aí. Sabe por quê? No mundo do esporte tem uma fala que por vezes eu ouvi como atleta: vocês perderam para vocês mesmos. Porque o que eu tenho para te dizer é que por vezes a maior batalha que enfrentamos está aqui na nossa mente. E quando nós permitimos não entendermos e não nos preparamos para aquilo que Deus quer fazer, sabe o que acontece? Nós perdemos para nós mesmos. A pergunta é: como você está? Como que tem sido o seu tempo de espera? Talvez você já tenha falado que orou, jejuou. Talvez você já tenha falado que
entrou em campanhas, talvez você está à espera do casamento, de resoluções do seu casamento, um filho, uma cura, uma libertação, uma provisão. O que eu tenho para te dizer, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, é que Deus está no controle de todas as coisas e Ele está ouvindo você. Ele não deixou de ouvir você. Acontece que por vezes o pensamento que Satanás sopra nas nossas mentes é porque o Senhor não respondeu no tempo que nós queríamos que Ele respondesse, porque Ele não se manifestou. O que Satanás sopra nas nossas mentes é que o Senhor não está ouvindo, é que o Senhor não vai responder, é que o Senhor não vai fazer. E prova que o tempo de Deus é diferente do nosso, o Messias é anunciado desde Gênesis. Daí um pouco mais para frente nós vemos do profeta Malaquias até João Batista, um período de 400 anos, não é? Onde o Messias onde Deus estava em silêncio, onde havia ainda a profecia do Messias, do Cristo que viria, do Deus entre nós, Deus encarnados. E quando nós olhamos para esses 400 anos, nós pensamos, Deus está em silêncio. E muitas vezes, quando nós vemos Deus em silêncio, nós pensamos assim, Deus não está fazendo nada. E o que eu tenho para te dizer é que o Senhor continuou trabalhando nesses 400 anos. O Senhor continuou fazendo, porque quando nós olhamos para a história, foi um período nesses 400 anos que as dúvidas surgiram na cabeça das pessoas e as pessoas passaram a fazer perguntas. Foi onde o imperador de Roma expandiu as estradas, foi onde o Novo Testamento foi traduzido e colocado, né, em acesso para toda a humanidade de fato, porque a humanidade praticamente que se resumia àquela localidade ali. César tinha cuidado de tudo, as estradas tinham sido abertas, daí eu acredito que vem o termo que todos os caminhos levam a Roma. Foram nesses 400 anos de silêncio do Senhor. O Velho Testamento, no grego, para todo mundo ler. As estradas abertas. O caminho aberto para que Cristo viesse e o Evangelho fosse anunciado e chegasse a todos. Acontece que nós olhamos para esses tempos de silêncio e falamos, Deus não está aqui, Deus não está fazendo nada. A Bíblia fala que enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha a meu e ao seu favor, o Senhor trabalha a nosso favor. Quando Jesus é convidado para um casamento em Caná da Galileia, depois de 30 anos, gente, 30 anos, Jesus sabia o que veio fazer, não sabia? Morrer no meu e no seu lugar. Jesus sabia o que veio fazer. 30 anos começa o ministério de Jesus. Jesus está lá, num casamento em Caná da Galileia, e acaba-se o vinho, primeira manifestação, primeiro milagre de Jesus. Daí a mãe de Jesus chega para Jesus e fala assim, acabou o vinho. Ele, olha, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou o meu tempo. O que eu quero que você entenda no nome de Jesus Cristo é que eles estavam em uma festa, o vinho tinha acabado, mas ele olhou para sua mãe materna e terrena e disse para ela assim, o meu pai ainda não me entregou nenhuma informação, então eu não vou me mover, porque o meu tempo, o tempo que nós vivemos aqui, o tempo que você espera que eu viva, não é o mesmo tempo do meu pai, não é o mesmo tempo, então ainda não chegou a minha hora. Uau! 30 anos, e por 3 anos, o Senhor conversa com os seus discípulos sobre aquilo que iria acontecer.
3 anos conversando com os discípulos, e os discípulos olhando para Jesus e dizendo: não, Jesus, está tudo resolvido, nós vamos dar um jeitinho. Quando tá os discípulos ali no monte, eles falam: não, vamos ficar por aqui, está tudo resolvido. O Senhor disse: não é tempo disso ainda, desçamos. Jesus nunca foi controlado pelas circunstâncias, ele foi guiado pelo tempo do seu Pai. O que Deus está fazendo enquanto você espera? Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que Ele trabalha para aquele que neles esperam. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Enquanto você espera, Deus está te ensinando a confiar nele. Muitas vezes os nossos tempos de espera revelam para Deus uma incredulidade e viram um tempo de lamento, tempo de murmúria. Quantas pessoas não passam a reclamar durante esse tempo de espera? O fato de não estar vendo Deus fazer não significa que Ele não está fazendo, e por isso esse tempo de espera se tornou para você um tempo de reclamação. E o que eu tenho para te dizer é que nesse tempo de espera o Senhor está trabalhando em você. Deus costuma fazer algo em você antes de fazer algo através de você. Deus costuma trabalhar em nós para que tenhamos condições de suportarmos o lugar a qual Ele quer nos colocar. Deus não tem pressa em usar alguém publicamente, que Ele ainda está formando no secreto. Deus vai formar você no secreto, para que você tenha condições de ser utilizado publicamente. Deus tem o tempo perfeito, Deus não chega atrasado. Mas só porque Deus parece estar em silêncio, nós pensamos que Ele está ausente. O que fazer quando esperamos? Eu quero ler com você Salmo 31, 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. E quando nós olhamos o salmista dizer que o tempo dele está nas mãos do Senhor, e mesmo que esse tempo seja um tempo de espera, o Senhor está sendo aperfeiçoado no salmista em meio a esse tempo de espera, e o Senhor espera ser aperfeiçoado em mim e em você, em meio a esse tempo de espera. E talvez você tenha olhado e pensado: Deus, eu queria tanto viver aquela promoção, eu queria tanto esse ano abrir o meu negócio, eu queria tanto fazer, outras coisas que eu estava sonhando, que o Senhor mesmo colocou em meu coração, coisas que o Senhor disse a mim que faria através de mim. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é: para onde você tem caminhado? A pergunta que eu quero fazer a você se nesse tempo você está parado, ou se você está se preparando. Talvez você está olhando e dizendo: não, esse ano eu tenho que casar, esse ano eu preciso arrumar um namorado, esse ano eu preciso mudar de vida. E você tem estudado sobre relacionamentos e sobre casamento? Talvez você esteja buscando uma promoção lá na empresa que você trabalha, e o que eu tenho para te dizer é que a promoção, o que você está buscando, está à espera da execução de um conhecimento ou de algo que você precisa fazer, porque será apenas o reconhecimento de uma função.
A pergunta é, como você tem lidado com o tempo de espera? E o que eu tenho para te dizer, em nome de Jesus Cristo, que enquanto você esperar, sirva. Enquanto você esperar, cresça. Enquanto você esperar, busque. Enquanto você esperar, desenvolva o seu caráter. Enquanto você esperar, organize as suas ideias. Enquanto você esperar, organize tudo que está ao redor da sua vida. Enquanto você esperar, aprofunde-se na fé. Não espere passivamente. Tem gente que olha e diz assim, Deus falou que ia fazer, e não faz mais nada, e espera que Deus faça. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer lá dentro da sua casa. Deus não vai corrigir aquilo que você precisa corrigir no seu ministério. Deus não vai fazer aquilo que Ele entregou como tarefa para que você fizesse. Como você tem esperado? E por vezes nós vemos Deus fazer, não como nós pedimos, mas do jeito que Ele quis fazer. Do jeito que Ele planejou fazer, do jeito que Ele quis executar. Eu gostaria de pedir para vocês, para que você deixasse de esperar passivamente e começasse a esperar fielmente. O tempo de espera não pode se tornar sobre a minha e sobre a sua vida o tempo de incredulidade. E por vezes parece que é assim que nós nos relacionamos com Deus. Deus não vai fazer mais. Deus não quer fazer. Chorei, orei, jejuei, pedi e o Senhor não fez nada. E nos perguntamos, depois de tempos, talvez meses e anos, Senhor, o porquê que o Senhor não fez até hoje? O porquê que o Senhor não fez? Chorei, clamei, pedi para que o Senhor fizesse. E cadê? Deixa eu te falar uma coisa. Todos os processos de espera na Bíblia, todos os processos de espera prolongados, que foram adiados, nunca teve a ver com o Senhor, mas teve a ver com aquele que recebeu a promessa. E por vezes o Senhor só está olhando para mim, para você, e dizendo, ei, a minha promessa sobre a sua vida ainda está de pé. Mas pastor, o Senhor disse que me usaria, o Senhor disse que eu iria evangelizar, eu ia falar com pessoas, o Senhor disse que iria usar a minha vida para que pessoas fossem curadas, e você caminha exatamente na contramão
de uma palavra que o Senhor entregou a você. E você olha e diz: Senhor, onde você está? O Senhor está esperando que nesse tempo de espera, que nesse período de caminhada, você comece a caminhar rumo ao propósito a qual Ele entregou para você. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Lembre-se que o silêncio não significa ausência. Lembre-se que nós aprendemos e nos foi ensinado que Ele pode. Que nós já vivemos grandes feitos do Senhor, que Ele fará. E talvez você está esperando Deus fazer. E Deus só está olhando para você e dizendo: meu filho, eu estou esperando você de volta. Ele só está olhando e dizendo assim: eu queria que você estivesse à mesa, porque a mesa não é tomar ceia, apenas. Estar à mesa é os discípulos no caminho de Emaús, que dizia: enquanto ele falava, os nossos corações não eram aquecidos, os nossos corações não queimavam com aquilo que era dito, e eles estavam no caminho. O que eu quero que você entenda é que talvez você pegou o caminho para Emaús. E Jesus aparece a você no caminho de Emaús e diz assim: ó, vem cá, deixa eu aquecer o seu coração novamente. Vocês precisam voltar. Eu vim novamente me revelar a vocês porque eu os amo. E eu vou insistir nesse relacionamento até o final. E talvez a sua maior frustração é estar olhando para os seus últimos anos e não conseguir enxergar as mudanças que você queria viver. Não conseguir ver o desenvolvimento espiritual que você esperava tanto alcançar, não conseguir resolver situações familiares, emocionais. Talvez você olhe e diz: pastor, eu sou esse cara aí que você falou, estou perdendo para mim mesmo. O Senhor é aquele Pai bondoso que diz assim: filho, você precisa voltar, porque esse tempo de espera precisa ser um tempo de aprendizado, de crescimento, para que seja suportável para você.
a vitória que você almeja viver, a realização do sonho que você quer viver, para que seja suportável, para que você não se perca, para que você não perca o relacionamento comigo, para que você não se desvie, para que você não pense que foi na força do seu braço, para que você não pense que foi você. E eu quero orar com você. Porque talvez o que Satanás tem plantado na sua mente é a frustração de um Deus ausente quando Ele está presente trabalhando. Satanás tem olhado para você e dito: Deus não está fazendo nada, quando Ele está executando, fazendo o que precisa ser feito. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu só quero voltar para Jesus. Eu sou um desses aí, pastor, eu perdi muito tempo lá fora. Eu tomei o caminho de Emaús. E nessa noite o Senhor vem e me chama de volta. E por vezes o que eu quero que você entenda é que tem pessoas que se desviam dentro da igreja e continuam aqui dentro. Mas estão distantes daquilo que o Senhor as chamou para fazer. Estão distantes dos seus propósitos. Enquanto nós cantamos essa música, se você precisa de uma oração específica, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Se você tem enxergado esse tempo de espera como um tempo que Deus estava distante de você, um tempo que Deus não queria fazer nada, a notícia que nós temos para você é que Ele está fazendo. Ele está cuidando do seu casamento, Ele está cuidando dos seus filhos, Ele está cuidando de você. Mas não saia daqui sem tomar a decisão de que nesse tempo de espera, é uma decisão pessoal sua, continuar se desenvolvendo, crescendo, para que você chegue no lugar que Deus programou para você. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Se você precisa de uma oração, eis aqui o altar. O Senhor te espera. O Senhor te encontra no caminho de Emaús, dizendo: deixa eu fazer com que os seus corações queimem novamente. Eu quero me revelar a vocês, eu quero continuar me revelando a vocês, trazendo de fato a definição do propósito e da missão, a qual eu tenho para cada um de vocês. Cristo Filho.
você colocasse a mão no seu coração aí, fechasse seus olhos e orasse junto comigo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque vamos sair daqui nesta noite entendendo um pouco mais sobre esse tempo de espera. Entendemos um pouco mais como temos que lidar com esse tempo de espera, o que o Senhor espera de cada um de nós em meio ao silêncio, em meio às nossas orações, aos nossos jejuns, aos nossos propósitos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê condições de continuarmos a crescer, nos desenvolver e crescer na graça e no conhecimento seja o nosso alvo. Pai, que conhecer o Senhor, como o Senhor trabalha, quem o Senhor é, seja aquilo que gera em nós fome e sede de fato. Nós clamamos assim como o Senhor falou com os discípulos no caminho de Emaús, e o coração deles queimava. Pai, em nome de Jesus, que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, que mesmo em meio a situações, Senhor Deus, que precisamos de fato enfrentar, viver, podemos reconhecer, podemos ver a Tua presença, possamos sentir a Tua presença manifesta, Deus, mesmo que de momento nada tenha mudado, mesmo que os nossos olhos não conseguir visualizar nada de diferente, mas a nossa fé continua em Ti. Nós repreendemos todo o espírito de incredulidade de sobre a Tua igreja, de sobre as nossas vidas. Nós cremos que Tu és Deus, nós cremos que Tu és um Deus soberano, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos que um dia entregamos as nossas vidas a Ti, e as nossas vidas pertencem a Ti, Deus. Então conduza-nos do jeito que o Senhor bem entender. Nós não seremos movidos, impulsionados, direcionados pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós em fé nos levantamos e declaramos. Em fé nós chamamos a existência, nós visualizamos aquilo que o Senhor vai fazer. Em fé nós silenciamos a palavra maldita, e em fé nós profetizamos, nós chamamos a existência aquilo que queremos viver como igreja, aquilo que queremos viver como família. Em fé nós chamamos a existência da manifestação do reino sobre as nossas casas. Em fé nós chamamos a existência da manifestação do reino sobre a vida dos nossos filhos. Em fé nós chamamos a manifestação do reino em cima dos nossos ambientes de trabalho. Nós olhamos para as nossas empresas e dizemos: se manifeste o reino de Deus. Que assim seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, que assim seja sobre a nossa cidade, no nome de Jesus. Que seja assim sobre a nossa nação. Que venha o Teu reino, em nome de Jesus. Prepara-nos, Deus, para aquilo que o Senhor vai fazer. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, que as consolações do Deus Altíssimo te acompanhem, e que onde você estiver haja manifestação do reino de Deus
em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, uma ótima semana, Deus te abençoe. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço.